Oi pessoal, vocês estão ouvindo o quarto episódio dos Quatro Cantos, o nosso podcast de releitura da Crônica do Matador do Rei do Patrick Rothfuss. No episódio de hoje, que se chama Canções e Segredos, a gente vai comentar os capítulos 11 e 12 do Nome do Vento. Eu sou o Arthur Maia e estão aqui comigo o Eric Alves. E aí pessoal, tudo bem? O Bruno Amorim. Qual é, rapaziada? E a Júlia Neves. Oi, gente, tudo bem? Então, pro nosso capítulo de hoje, a gente vai... Como no capítulo 3, no episódio 3, vocês perceberam, a gente quase não teve sessão de spoilers, né? Hoje, pelo menos metade do nosso episódio vai ser na sessão de spoilers, porque vai tem muita coisa. A primeira parte tem muito pouco, mas a gente tem muita coisa pra falar sobre, especialmente, o capítulo 11. Mas, ao mesmo tempo, ele também deve ser um episódio curtinho, porque são só 2 capítulos, né? Então, ele não vai ser um episódio de 1h30, que nem foi o nosso episódio 2 lá, né? Bem, pra gente começar, então, comentando sobre esses capítulos, o capítulo 11 se chama A Conexão do Ferro. E ele começa em uma cena de mais uma das aulas do Kvof com o Ben. Né? Então aqui a gente tem uma pequena cena de ele aprendendo algumas coisas que vão ser bem importantes para o futuro do livro. Vamos começar com uma rodada então sobre essa aula. Pode começar por ti, Júlia? Pode, tranquilo. Assim, sobre as aulas, né, eu acho o Ben muito fofo, devo dizer assim, eu acho ele um professor muito fofinho. E o que eu acho do Kvof é que você já vê que ele fica impaciente, sabe? Com algumas coisas, ele já fica meio, de novo, né, não quer, ele já quer pular etapas, e o Ben toda hora fala, não, pra você saber escrever, você primeiro precisa saber as letras, pra depois formar as palavras, e aí sim você vai começar a ler. E é a mesma coisa aí com as simpatias, o que eu gosto bastante, né, dessa parte. Então, mas assim, do capítulo em si, em geral, né, o que eu acho que é mais legal mesmo é a canção. É a musiquinha que ele canta, né, e a mãe dele acaba pegando no final ali, né, e fica um pouquinho, né, um clima meio estranho. Então, a gente vai entrar bem nessa parte aí, na área dos spoilers, né, mas é uma área que eu gosto bastante. Uma dica, desculpe, pode falar. Sobre isso, uma dica para todo mundo que não vai ouvir a nossa parte de spoilers, que tá lendo e acompanhando junto com a gente, é que vocês prestem muita atenção nas canções, né, o tempo todo, assim, elas são bem significativas. Elas trazem informações que você acha que podem ser irrelevantes, mas mais pra frente podem trazer coisas importantes. Exatamente, o que eu acho muito legal, na primeira vez que você lê o livro, você às vezes passa batido, né? É aquela coisa, uma cançãozinha, ok, é uma balela aqui, mas não é. Toda a canção tem algum significado, alguma metáfora, alguma coisa que você vai associar lá no futuro, né? Então, tem que prestar atenção. E, como eu falei, né, o que eu acho o Kvof, eu acho ele bem metidinho, pra falar a verdade, assim, tipo, em algumas partes ele vira assim e fala, mas eu parecia ter o dom pra aquilo, né? Eu sou meio fodão, assim. Então, que o Ben até falar, uma coisa que eu esperava que ele demorasse tipo 4 horas, ele demorou 15 minutos. Então... E o pior de tudo é que aparentemente ele meio que tem razão, né? O pior é isso, o menino é bom. Então, eu acho que é isso, galera. Eu gosto muito nessa parte da aula deles, que tem uma hora que ele fala, o Ben chama ele de Elir, e aí ele diz, eu lhe perguntaram uma vez o que significava Elir. Ele tinha dito que significava sábio, mas eu tinha minhas dúvidas. Tipo assim, não sei, né? E Bruno, o que tu tem desse capítulo aí? Assim como ela comentou, é a parte desse estudo dele que vai tendo todo esse negócio de mostrando o pouco desenvolvimento, o desenvolvimento lento, mostrando um pouco de como é a simpatia, do fato do Ben chegar a brincar um pouco com ele quando ele pega e molha o ocre no piche para fazer uma ligação, para ajudar com essa ideia. Eu acho que é um negócio muito divertido. E quando ele começa a explicar um pouco da simpatia, que é um negócio assim, isso que vai
A vai pra B, que vai pra C, que vai pra D, que vai pra A. Então é um negócio completamente circular e que a explicação um tanto quanto redundante, mas pra quem não mexe com aquilo, realmente não faz sentido. E foi uma introdução pra gente também, né? Então Sim. é uma forma dele explicar pro leitor como que funciona, porque... uma forma didática mesmo, né? Falando, ó, é assim, 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 sabe? Beabá. Agora a gente pode voltar no capítulo 6, né? Que foi um capítulo que a gente comentou, acho que no episódio retrasado. E aquela cena onde o Kvof explode uma garrafinha. Né? Ele fica Sim, bravo, falando explode com o uma cronista. garrafa. Então agora a gente entende um pouco, né? Do como é que... do porquê que isso pode ter acontecido e tudo mais. E uma coisa que eu acho legal também é quando ele começa a mostrar e a falar um pouco, explicar do que é a simpatia, que primeira vez que eu li isso foi engraçado porque me lembrou aula de química da escola, por mais zoado que isso possa ser. E quando eu li isso, porque me lembrou aquela, na época da escola, que se falava a lei de Rutherford, que nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E exatamente isso que ele fala aqui, quando ele está explicando o efeito da simpatia, que a energia ela não pode ser nem criada nem destruída. Então uma vez que você levanta algo, você está levantando os dois juntos. Quando você está mexendo algo com a simpatia, você está mexendo os dois juntos. E toda essa interação, tudo isso vai sendo... quanto com mais próximo, mais dependente é. Eu achei isso um negócio muito legal. E no final também, essa parte da música, que você vê que mexe um pouco com a mãe dele, quer dizer, que tem coisa mais aí que realmente não é... que vai ser explicado mais pra frente. Agora, assim, a reação da mãe dele, mesmo que a gente não considere a questão dos spoilers, né? Vamos tentando olhar só pra cena em si. Uhum. É uma reação bem plausível de mãe também, né? Então, porque é por uma exemplo, a música... primeira vez que eu li, eu nem vi que tinha alguma coisa estranha ali. Uhum. Assim, primeira vez que eu li, eu demorei umas 5 vezes pra tentar achar a conotação sexual que ele fala que tem, Eu também. Aí eu li umas 5 vezes e falei, véi, aonde diabos... Onde que ela viu isso? Mas tá bom, a Leclerc aí... A gente aceita, né? Só aceita, a bola pra frente e vai. Eu acho até que ele pode ter usado essa conotação sexual pra esconder a teoria verdadeira. Sim. Mas o próprio Kvof, criança, entende que tem conotação sexual mesmo, né? Então, eu acho que talvez só tenha falhado em passar pro leitor de uma maneira que a gente consiga entender também. Sim, Eu não sei se no inglês, na versão em inglês, tenha isso. Deixa eu dar uma mais olhada. isso. Às vezes ele só tentou talvez achar Como é? Às vezes ele só tentou achar uma conotação sexual que coubesse no que ele estava tentando passar. Uhum. E aí... Talvez nessa parte aqui em inglês, nessa parte aqui que vai falando, um segredo que ela anda guardando, não vem dormindo, vem sonhando. Aqui, ó, achei. 7 things has Lady Leclerc keeps them underneath her black dress. Então é tipo coisas que ela guarda embaixo do vestido. Que aqui só ficou sob o vestido negro guardado, né? Mas eu acho que underneath fica mais tipo, tá embaixo do vestido, hein? Uhum. mas igual, assim, não é a coisa mais obscena aqui. Enfim, Patrick St. Patrick. E Eric, tu tem alguma coisa sobre esse capítulo? Acho legal só a primeira parte lá, da lei da simpatia, que ele explica de um modo bem didático, mas sem parecer muito... ele tá te jogando informação. É bem natural, parece que você realmente tá lá escutando essa aula. Ele tá usando um pouco daquele recurso que muitos escritores de fantasia eventualmente têm que chegar, né? Que é
tu precisa que o teu leitor entenda qual é a tua mágica, como é que ela funciona, o que tá acontecendo. E eu acho que o Patrick ele faz uma coisa muito interessante aqui, porque a gente costuma dividir, né, os tipos de magia na fantasia entre aquela magia que a gente entende, que ela tem um sistema, e aquela magia que nem a gente, nem os personagens entendem. Então, pensando, por exemplo, assim, para jogar exemplos mais populares aqui, a magia nas Crônicas de Gelo e Fogo, ela é uma magia que a gente não entende, né? Ela não tem... Assim, não tem um momento desses, assim, que senta um cara e, vou te explicar como é que é a magia aqui. Em compensação, quando tu vai ler o Brandon Sanderson lá, Mistborn e tal, tem, eu diria que muito mais escrachado que o Patrick até, assim. Tem até um tutorial pra personagem. Metódicozinho. Acho legal essa divisão que ele faz, que é tipo uma magia mecânica e uma que é algo mais lendário. Exatamente, aqui a gente tem os dois, né? Exato. No Brandon Sanderson até tem isso, em Mistborn, por exemplo, aquelas outras criaturas que copiam corpos uns dos outros, não explica muito bem, mas por outro lado ele coloca muito uma mecânica aberta ali e realmente fica tipo um tutorial, igual você falou. Aqui é tipo informação jogada na sua cara em uma cena só para você entender como funciona. Aqui acaba que ele consegue passar isso na narrativa. Assim, claro que é um momento didático, né? Mas eu acho que, como a Julia até mencionou antes, que o Abenfi é muito carismático e o Kvolf tem essa característica de ser metido e tá sempre respondendo, o diálogo continua sendo interessante. Acrescenta aos personagens, não fica só a introdução à magia. E o Ben, ele é bem didático, né? Esse negócio do picho, que até o Bruno comentou. Isso é muito visual pra gente, né? Uma forma do leitor realmente compreender. E aí ele fica meio tipo, não acredito que não precisava dele, sabe? Bom, falando nessa despejo de informações aqui, eu tenho mais uma que eu acho que vale a pena a gente mencionar para quem tá nos ouvindo, que eles falam um pouquinho de sistema monetário, que também é uma coisa que vai nos acompanhar, né, por bastante tempo, porque a gente tá entrando no mundo deles, e no mundo deles eles têm as moedas deles. Sim. Então eu vou dar uma passada rápida aqui. A gente tem bastante disso no apêndice da edição de 10 anos, que pra quem gosta, né, infelizmente só tem em inglês ainda, mas pra quem gosta muito do livro, vale a pena a aquisição. Ela tem vários apêndices, e um deles é justamente sobre sistema monetário. Quando o Patrick vai escrever esse apêndice, ele conta que uma vez, assim, num encontro, né, dele com leitores, um leitor perguntou como é que funcionava. E daí ele disse, isso aí é muito chato, eu só vou explicar se todo mundo aqui quiser ouvir. E todo mundo quis. E ele levou, tipo, 1h e tanto pra explicar. Mas só pra gente ficar no dinheiro Sealdo, que é o que o Kvolf mais vai usar, né? Ele explica lá que 11 Shin, que eu não me lembro como é que é em português, eu sei que tem, porque quase nunca se fala nisso, dá 1 ocre de ferro. Aí depois, 10 ocres de ferro dá 1 iota de cobre. Aí 10 iotas de cobre dá 1 talento de prata. E 10 talentos de prata dá 1 marca de ouro. O Shin eu acho que é a Gusa, não? Isso aí. Isso. Obrigado. Eu tinha até deixado marcado aqui pra eu pesquisar depois, pra não deixar faltando, mas eu me esqueci. Eu acho que é a Gusa, é a única que faz sentido, pelo que eu me lembro. É isso. Então é isso, daí pra vocês têm um guia aqui, né, de como se achar nos dinheiros ali. Vocês vão saber mais ou menos o que ele quer dizer quando ele fala 1 talento, ou 1 iota, ou enfim. Porque o Kvolf tá sempre contando os dinheiros, né, então... Sim. Bem, então do capítulo 11 eu acho que era isso. Mais alguma coisa? Acho que não. Uma coisa assim, só um comentário rapidinho aí, é da mãe dele, que eu gosto muito dessa frase, assim, tipo, além disso, ela continuou, Lady Peril é só um personagem, Lady Leclerc é uma pessoa real, cujos sentimentos podem ser melindrados. Então, assim, aquele negócio da fofoca, né, galera? Vou ensinar, né? Ensinar aí pras pessoas que não vão fazer fofoca, ficar cada um na sua. Acho legal também a parte que ele
fala que ele fica meio desapontado quando ele consegue fazer a simpatia, porque não acontece nada demais. Ela é essas coisas, né? E aí ele acaba quebrando aquele clichê de você fez a magia e vai aparecer uma luz ou vai fazer um barulhinho. Bem Harry Potter quando ele pega a varinha pela primeira vez. Aí ele, pois é, ele coloca isso mais em algo físico, tanto que Algo real, né? você pode comparar quando ele está explicando a lei de simpatia, você compara com, por exemplo, o trabalho em física, que é a energia que você usa para a força versus o deslocamento. Isso é bem interessante, né? A perda que você tem em vários tipos de conexão. Acho que é algo que ele dá e planta a sementinha aí para você tentar ficar pensando depois durante o livro nos tipos de conexões. Agora, eu acho que isso também ajuda a marcar um pouco aquela diferença, né? Porque quando a gente vai falar de nomeação, daí sim acontecem muitas coisas, né? Tanto que o Wolf já viu a nomeação. Mas a simpatia, ela realmente é essa magia quase científica, né? Tanto que ela tem nomes e definidas em ordens que ele fala aqui, e não sei se ele não se alonga nisso, que ele fala que ele ensinou a simpatia tal, e depois ensinou algo assim, e tem uma ordem e é classificável. Então acho que deixa mais distante ainda dos nomes. Bem, o capítulo 12, então, ele se chama Peças Encaixadas no Quebra-Cabeça. Ele é o último capítulo que a gente vai discutir hoje. Ele não é dos menores, né? Mas ele também não é um capítulo... Né, ele é bem grandinho, assim. Ele tem 10 páginas. Ele vai assim. da 84 até a 96, se eu não me engano. 93. 93, isso. Isso. Mas esse capítulo aqui, ele é basicamente um diálogo, né? E é um diálogo bastante interessante. Que o Kvof escuta, ele não participa. O diálogo ele tá esse... lutando. É, algo que ele faz muito, por sinal. É um diálogo, então, dos pais dele com o Ben. E tem dois principais assuntos aqui. O primeiro deles é o segredo do pai dele. Sim. E o segundo é o que o Ben gostaria de falar sobre o Kvof, né? Bom, o Arliden, então, ele tá escrevendo uma canção que é para ser a grande obra da vida dele. E ele acaba esbarrando nessas figuras lendárias que são o Chandriano. E ele tá por aí pesquisando sobre o Chandriano, né? Vamos inverter agora, vamos começar pelo Eric. Comentários, então, dessa primeira parte da conversa aqui sobre o Chandriano. Acho que é legal apontar pela estrutura narrativa que ele faz aí, que ele consegue passar muita informação só pelo diálogo. Não fica aquele diálogo tipo, que é isso, isso é isso. Não fica mecânico. Ele consegue deixar natural, mas basicamente, além de ser um capítulo que ele indica aí para a universidade, é o capítulo de apresentação do antagonista. Que quando ele começa a contar a história, que ele fala que é a história sobre o Chandriana, que realmente ele vai explicar direito nada, né? Vai explicar o que ele sabe sobre o Chandriana. Acho legal comentar isso. E essa lenda que eles são lá, não é igual a fantasia clássica que tem um necromante lá, mas todo mundo conhece ele, todo mundo sabe que ele é do mal, você só não pode chegar perto dele. Aqui você tem um medo, mas é um mito. Você não sabe explicar, porque realmente ninguém sobrevive pra contar a história. Acho legal essa apresentação que ele faz. Mais alguma coisa dessa parte? Acho não, vou deixar pra vocês comentarem. Então vai lá, Bruno. A coisa que eu acho legal dele é que nem o Eric comentou dessa parte do medo dos mitos, que ele começa a brincar um pouco falando dos diversos mitos de vários lugares dos quatro cantos. Que eles falam, por exemplo, dos lugares que temem demônios, lugares que temem Fey, mas esses são pontuais no mundo, mas o Chandriano em si, todo o mundo tem medo dele. Então isso é um negócio que você vê que traz uma importância, mesmo que seja um mito, ele traz uma importância muito grande.
ele fala também sobre como eles tratam o mito e tipo assim, se uma pessoa fala que tem um demônio na floresta, você não vai acreditar, se 2 não vai acreditar. Pode 15 pessoas falarem, você não vai acreditar, mas ainda aquela pergunta do tipo, mesmo que você não acredite, você vai arriscar entrar na floresta? Isso é uma parte do diálogo que eu acho muito legal, que ele começa tipo... Isso é muito da gente também. É um negócio que a gente consegue se identificar, do tipo assim, tal área da cidade, uma pessoa fala, tal área é um pouco perigosa. Aí você, já passei por lá, não tem problema. Mas aí 2 falam, 3 falam, 15 falam. Aí você começa a pensar, tá, devo eu então tentar passar por aquela área? Isso é um negócio que eu achei muito legal. E o fato dele trazer o Chandriano como sendo um medo mundial, sendo um mito, ele traz uma perspectiva muito maior, um alavancamento. Tá certa essa palavra? Eu acho. Parece certo. Deve estar. Agora Todo tá. mundo entendeu. Agora tá. Desse mito assim que a gente já ouve dele algumas vezes, a gente já vê no primeiro capítulo mesmo, eles comentam do Chandriano, então a gente vê que é um negócio grande, recorrente e que se encaminha e é um negócio que, é um mito que já tá aí há uma porrada de anos, porque ele tá aí com 11 anos, hoje a gente sabe que ele tem 25. O pai dele vai falando que tem histórias de mais de 2000 anos, então assim, é uma parada que, cara, não dá pra ser um mito assim, só sem ter alguma base mostrando disso. Isso é um negócio que eu achei muito legal. E quando eles começam a conversar do Kvothe também, que eles começam a falar dele, da capacidade dele de aprendizado, eu acho uma parada muito legal, que eles começam a jogar mostrar também o lado que é o casal dos pais dele, que mostra essa parte feliz e sempre juntas, não sei o que, eu acho Amoroso isso mesmo. muito legal. Eu até... Na verdade, eu acho que isso serve à história, então eu não chego a reclamar disso. Mas os pais dele me parecem pouco realistas até, uma visão bem romantizada, só que funciona, porque o Patrick é muito bom, né, em criar esse carisma e criar essas cenas. Mas eu acho que isso também é muito pela narrativa do Kvothe de 11 anos, sabe? Também. Dele ter essa visão dos pais de um casal super feliz, super amoroso, mas ele era uma criança, né? Então ele não sabia realmente os problemas que um casal tem e coisa do tipo. A gente, né, quando na infância a gente não vê tanto essas coisas, então... Uma coisa que ele fala aqui, deixa eu ver se eu consigo achar aqui, é que ele fala dos pais, falando que, apesar de tudo, eles tiveram longas discussões já sobre isso. Eu não vou achar aqui exatamente o ponto no capítulo, porque ele fala que, tipo assim, os pais dele, apesar de serem felizes e tudo mais, eles também tinham as discussões dele, assim como qualquer casal. Então, apesar de ser romantizado, ele ainda diminui isso. Bota uma ressalva. Ele mostra que, tipo, o negócio é romantizado, mas tem esses tons de realidade também. Eu só queria voltar um pouquinho quando tu falou do Chandriano, que tem uma coisa que eu acho que vale a pena a gente notar aqui, que em nenhuma das vezes que eu li o livro eu me lembrava disso, e daí agora quando eu tava relendo eu percebi e achei isso interessante. Tem um pouquinho da etimologia da palavra nesse capítulo, né? Eu ia comentar isso. Ele fala que é o Ben que fala que o Chandriano vem do têmico, que é a antiga linguagem da região de Atur, ou Atur. Então, a gente pode ter indicação de que algum dos principais momentos de origem do Chandriano pode vir daí, né? Pode ser dessa região. E uma outra que coisa... é mais ou menos pra onde ele tava. Fala, desculpa. E uma outra coisa legal que eu acho é justamente que cada um, como ele é uma lenda, né, e, entre aspas aí,
tem várias versões, né? Tem uns que tem olho de cabra, tem outros que ele tem o fogo azul. Então, isso a gente trazendo um pouco pra gente, né? Pro nosso mundo, assim. Existem pessoas até hoje que acreditam aí no Saci, né? No Boto, né? Eu ia fazer uma piada, mas melhor não. Não, e assim, a gente vê que no mundo... Eu juro que essa eu corto, cara. Agora eu fiquei curiosa, agora eu quero saber também. Tem gente que acredita em mamadeira de piroca ainda. Ok. Tá valendo, tá valendo. Não, mas por exemplo, assim, lá no norte, né, do nosso país, tem muita gente ainda que acredita em alguns folclores nossos mesmo. E aqui a gente, eu e o Bruno somos de Brasília, né? Aqui eu lembro quando a gente tinha, sei lá, nossos 10 anos, né, na escola, assim, tinha a loura do banheiro. Aqui também. Então acho que é uma coisa meio... Todo Ela é que mundo nem conhece. Ela é tipo Xandriano, todo mundo acredita na loura do banheiro. Né? E a gente já... Saci? Como assim acreditar no Saci? Né? Mas tem muita gente que leva isso mesmo pra vida. Né? Tem ainda muita mulher que fala do Boto aí, né? Pra desculpar os filhos. É legal que ele explica também um pouco do que o Bruno tava falando, desse tamanho desse mito. Ele fala que eles temem o Xandriano pelo desconhecido. Você não sabe o que ele quer, então qualquer coisa que você fizer pode ser motivo para ele te matar. Agora, a gente costuma... Eu comentei isso acho que no primeiro episódio, que a gente costuma ter uma dicotomia quando a gente tá falando de fantasia e de elementos sobrenaturais entre o homem da razão, o personagem da razão, né? E o personagem do místico. E quando a gente tá falando de fantasia, o cara do místico é o cara que tem razão. No fim das contas, né? Ele acaba... provando que toda aquela racionalidade não serve pra nada e tal. Tem vários exemplos disso aí. Mas o Abenfi aqui, ele teoricamente seria o cara da razão, porque ele é um arcanista, porque ele veio da universidade e tal. Mas ele é bastante aberto, né? Ele é bem... Uma coisa que eu acho que... Ele não paga pra ver, né? É aquela coisa assim, ele... Tanto que é ele que fala isso pro Arliden, né? Porque ele poderia ser um arcanista que olha com desdém pra esse tipo de coisa. Sim. Esses burros aí. Mas ele é um cara bem... Enfim, bem... Bem cabeça aberta, bem Isso, boa. isso. Obrigado. Tu ia falar, Bruno? Não, é só que você falou da relação dele com Arliden, e eu lembrei de um negócio aqui que mostra que esse tempo do bem já com a trupe já deu uma intimidade dele com ele já tá com os um ano, dois. né? Ele já tá um ano juntos. Que ele pega aqui, tem uma fala que ele fala que essa sua esposa é inteligente, Arl. Então, tipo assim, já tem até um apelido com o cara, já tem essa intimidade crescendo, que é um negócio que eu acho legal. Ele mostra que vai tendo essa evolução da trupe com ele. A trupe, em geral, ela sempre se mostra, assim, ele sempre tem essa representação como pessoas que são muito amigas, né? E o Ben, sendo carismático também, como ele é. Sem sobrancelhas. Tinha acabado de queimar as sobrancelhas novamente. O segundo assunto, então, que o Abenfi decide trazer é o que ele quer pro futuro do Kvof, né? E aí ele diz que o Kvof pode ser o próximo Ilian, que é uma lenda dos Edemaru. E basicamente ele diz o seguinte: no que ele quiser fazer, ele vai ser o melhor. Sim. Mas eu gostaria que ele fosse pra universidade. Tipo assim, o que ele quiser fazer, mas vamos fazer isso, né? E isso fica, o que o Wolf escuta, né? E aquilo parece mágico pra ele. Não mágico no sentido do nome do vento, mas... Sim, é um futuro que ele vê pra ele, né? Aquela coisa da criança realmente decidir, caraca, é isso que eu quero, sabe? Ele diz aqui que ele pensava na universidade do mesmo jeito que a maioria das crianças pensa na corte dos seres encantados, um lugar mítico reservado aos sonhos, uma escola do tamanho de um vilarejo, 10 vezes 10 mil livros, pessoas que saberiam as respostas para qualquer pergunta que um dia eu viesse a fazer. Então ele escuta isso e ele fica maravilhado. E é uma coisa que ele se apega muito ao decorrer do livro, né? A gente vai ver isso mais pra frente, que é uma coisa... Eu quero ir mesmo pra universidade. Ele faz de tudo pra ir, né? Então... não é spoiler a gente dizer que ele consegue, porque ele já... O Koto já contou já pro disse que foi cronista, expulso. Né?
Ele Mas só não então entrou aqui- como foi expulso. Só isso. Então aqui é que se cria essa mística, né, de uma coisa que vai ser bem presente aí. Sim. Bem, então agora eu acho que a gente já comentou por cima. Alguém quer falar alguma coisa sobre essa parte da universidade? Eu só acho legal ele falar isso quando o Ben fala que ele pode ser o que ele quiser e tal. É como falar assim, ele é o escolhido. Ele usa bem esse clichê. É, uma coisa que eu esse- acho. Parece. Desculpa. Não, Pode falar. Uma coisa que eu acho engraçada é tipo assim, que o Ben fala assim, ele não tem muita dificuldade pras coisas, não sei o que. Aí o pai, não, ele teve sim. Os acordes de Mi menor e Mi maior, ele teve dificuldade. Aí a mãe, porque ele era muito pequeno. É só porque ele não conseguia alcançar as notas. Esse trecho do capítulo, assim, ele é uma babação de ovo pro Kvo. Sim, que total. Chega a dar nojo, né? E até porque ele nem tá ali, não é ele que tá falando de si mesmo. É só os outros dizendo, ele é muito talentoso. É, Mas aí a gente se pergunta, mas será que ele não chegou a... porque a gente sabe que é ele contando isso, então será que quando ele contou, ele não tava também puxando um pouco de sardinha pra ele? acho que não, acho que é muito de pai falar isso, sabe? Pai, e também porque acontece... Desculpe, Julia. Não, tudo bem, pode falar. Hoje a gente tá falando ao mesmo Hoje tempo. o timing tá top. É. Não, mas é eu e a Julia a coisa. Hoje tá a briga, Arthur e Julia. Mas... Não, é que... Ele... No presente, ele prova que ele é isso aí mesmo. Então, eu não acho que ele tá aumentando as pessoas falarem isso dele, sabe? E aí eu acho que é super normal os pais verem o filho dessa forma, sabe? Eu vejo por família e coisa assim, isso é normal, sabe? O pai sempre dá aquele floreio no filho, assim. É que ele não é porque é meu filho, não, mas... O problema é que no caso do Kvof, absolutamente todo mundo concorda. Sim. É. Inclusive o Ben aí, né? Uhum. Então tá, mais alguma coisa desse capítulo? Não, acho que é isso. Tá, então agora vamos pra parte mais interessante. Tan, 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 tan. Então, se vocês não querem saber spoilers do que acontece no resto do Nome do Vento, no Temor do Sábio, nos spin-offs, no que for, não passem dessa parte, voltem depois. A gente vai discutir agora todas as passagens que podem nos remeter a coisas futuras dos livros. Esse capítulo é especialmente rico, o capítulo 11 no caso, é especialmente rico por causa disso, porque a gente vai aproveitar para introduzir para vocês a teoria mais bem aceita, né? Eu acho que já tá vocês- confirmada, né? Aquele negócio assim... assim, ela é muito provavelmente verdade, né? Quase ninguém duvida dela. Das consequências que ela pode trazer, a gente não sabe muito bem. Mas, de qualquer maneira, então, eu vou passar pra Julia agora para ela nos falar sobre a Lorian, a possível identidade secreta da Lorian. Isso. Lorian. Quem você é, né? Bom, vamos lá voltar no capítulo aí, né? Na musiquinha, né? E a gente é apresentado para uma família, né? Que é a família Laclas. E que a gente descobre ao decorrer dos livros, né? Tanto O Nome do Vento quanto O Temor do Sábio, que é uma família muito antiga, né? Que já tem muitos e muitos anos aí. Só que ela veio de uma família ainda mais antiga, né? Ela veio da família que várias, né? Tem o Loeclus, Loclus ou Loelus, que acaba sendo traduzido para Loclas, né? Que é o sem fechadura, podemos traduzir dessa forma, né? E aí, depois de uma briga, essa família se separou e formaram outras famílias, e uma delas é a Laclas. E no Temor do Sábio, o Kvoth, ele acaba sendo contratado, né, por um Maer para escrever cartas para cortejar, né, a Melun Laclas, que a gente acaba descobrindo aí depois que, né, existe a teoria que ela pode ser irmã da mãe do Kvoth. Eu vou explicar aí rapidinho por quê, né, da onde que sai essa teoria, tá bom? Que vai ser o seguinte: lá no capítulo 67 do Temor do Sábio, né, a gente encontra, o Kvoth encontra pela primeira vez a Melun, né, em um banquete. E nesse banquete ele fica assustado com as feições dela, como que ela é familiar a ele, ele fica se perguntando por que ela é tão familiar
o rosto não é estranho. Ele fica, será que eu encontrei ela em algum outro lugar e tal? Mas nunca é certo, né? E aí, depois, a gente descobre aí que ela tem muita raiva dos Edenahu. Ela fala com desprezo no banquete, ela meio que tá com o pau assim, esses bandidos, né? Com uma forma bem de desprezo. E depois a gente descobre que, na verdade, ela tem essa sensação por conta da irmã dela, que foi a Netalia Laclas, que fugiu com uma trupe, né? Largou tudo, largou a riqueza, largou o conforto, largou a herança dos Laclas e fugiu para seguir meio que seu coração mesmo, se apaixonou por um artista e fugiu. Isso tem muito a ver com a mãe do Kvoth, né? Gente, vocês podem ir falando também, tá? Eu tô aqui num monólogo, mas tipo, vão falando comigo. A parte que mais me surpreendeu é o fato de você ter ido pesquisar o número do capítulo, tô de cara. Isso... Não, eu botei Laclas no Temor do Sábio, Ctrl F, e fui em cada frase. Muito justo. Pra ver direitinho, assim. Então... Agora, peraí, me perdi. Tá. Você tava falando sobre a Netalia. A Netalia e a Melon que seguiu... A Netalia que seguiu o coração dela e tal. Isso. E aí, né, a gente volta aí nesse capítulo quando a gente tem a música da Lady Laclas e a gente vê a reação da mãe do Kvoth, que é uma reação, eu acho, até um pouco meio exagerada. Assim, a gente até discutiu agora, né, se valia, era aquilo tudo ou não era. Eu acho que tem realmente a ver, isso é opinião minha, que ela se sentiu ofendida com a música, né, e ela realmente não queria que o próprio filho cantasse uma música dessas, né. Então... Eu concordo contigo, assim, eu acho que pra gente que, né, tá já sabendo de tudo isso, volta aqui, fica evidente. Sim. O que eu quis dizer lá atrás era mais no sentido de... Pra quem não sabe de nada disso, essa cena ela não é tão estranha assim, sabe? Ela não é... Pô, uma mãe não quer que o seu filho saia cantando nada obsceno por aí. A maioria das mães, pelo menos. Menino de 11 anos. Tem tanto menininho aí cantando umas músicas que eu vou te contar. Rapaz, que eu já vi de moleque cantando no funk, de menina cantando no ônibus, eu tenho até medo. Então, voltando aí, né, ele descobre muito com Cáudicos, né? Vocês lembram dele, o arcano do Maer, que ele fala muito da família dos Laclas, né? É ele que conta aí um pouco da história. E ele fala de duas coisas bem legais, que eu acho que vale a pena citar aqui, não tem muito a ver com o capítulo, mas é legal, que são as relíquias da família Laclas também, né, que é dito aí que tem uma porta sem maçanetas, e a gente já sabe aí que o terceiro livro, né, como é que ficou o nome? Esqueci. Doors of Stones, então pode ser que tenha alguma relação. E outra coisa que eu acho legal, né, é que ainda tem uma conexão que a gente vê lá no Temor Sábio também, quando o Kvoth tá com o William e com o Simon, e ele lembra da família, e é a primeira vez que ele fala o nome da mãe dele, depois que eles faleceram, né, que aí ele canta uma canção que fez a mãe dele, olha aí a briga, né, a gente falou que os pais dele o romance dos pais, mas foi o dia que o pai dele dormiu embaixo da carroça. Então, ele cantou para ela uma música que ele fez para ela. E em português não tem muitas conexões com a tradução. A gente acabou perdendo um pouco da brincadeira de linguagem aí que o Rothfuss fez em inglês. Mas isso é no capítulo 36 do Temor do Sábado, se vocês quiserem pegar. E ele canta assim, em português, tá? Morena Lauren de Arden esposa, tem cara feia de raposa, a voz é de espinhosa bolota, mas ela faz contas feito um agiota. Cozinhar não sabe o meu amor, mas na contabilidade tem seu valor. Com todos os defeitos, devo confessar que vale muito a pena fazer com que a pequena não fale, não pare de contar. Em inglês... tá? Essa última parte, o não fale, não pare de contar, é not tally a lot less. E tally pode ser um apelido para Netalia. E se a gente lê corrido, Natalia Lotless. Natalia Lotless. Então entraria o nome dela aí logo no final, né? O que é bem bacana. O que eu acho que é
um dos maiores pontos aí da teoria de conexão da mãe dela sendo a Natalia Luckless, que fugiu, né, com uma trupe para viver um romance, né, e largar toda a mordomia da família e, né, da riqueza. E a gente já sabe disso, né? Ela já falou pra gente no nome Tem do uma... evento. Na outra canção ali, tem uma frase que tu falou antes sobre a Lady Luckless é uma pessoa de verdade, com sentimentos. Fica até Sim. meio irônico quando a gente tem isso em vista, né? Porque a Lady Luckless é uma pessoa que sou eu. Eu até Ou anotei então aqui. até a minha irmã, mas enfim, somos nós. Logo depois ela diz o seguinte: acho que você poderia se redimir com Lady Luckless e comigo. E Ah, comigo. sim. Eu até anotei isso aqui, esqueci de contar. Tipo assim, pede desculpas. Tem um outro, talvez tenha sido um achado meu, porque eu não vi ninguém falar disso, eu dei uma pesquisada. Mas vocês lembram que tem um xingamento pros Edemaru, né? Que é, em português é rávia, em inglês é revel. E nessa canção aqui, deixa eu só abrir. O finalzinho dela é Luckless likes her riddles reveling. Sim. Então, reveling vem de revel, né, que é exatamente essa palavra que se usa pra xingar os Edemaru. Então é como se a Luckless gosta, daí her riddle, que seja a sua charada, Sua charada. mas gosta de rávias, né, gosta de... O que pode significar que ela gosta de Edemaru. Sim. Dentro de se a gente usar aqui, pegar exatamente essa palavra, né, é a palavra que é usada pra xingar os Edemaru. E é algo que a Lady mãe Luckless dele. gosta. Então, eu acho que tem mais esse pontinho aí. E ainda tem isso aí, se for confirmado, que eu acho que vai ser. Isso quer dizer então que o Kvorth é o único homem com a linhagem Luckless, né? Vivo, que a gente saiba. Então pode ser o cara que vai abrir a porta, ou então a caixa, né, que a Melon entrega pra ele lá no Temor do Sábio também. Então, Como os Luckless são uma família muito misteriosa e tem muitas pontas sobre eles, né? sim. É muito difícil a gente conseguir, eu concordo, acho que tu trouxe bons exemplos aí. É muito difícil a gente... Bom, agora que a gente sabe que muito provavelmente o Kvof é filho da Natalia, tá, e daí? Porque Tipo, os pais desertaram ela, eu esqueci de falar isso, mas tipo, ela não... Ele é um filho fora de um casamento, ele fala até que os pais dele nunca se casaram. Né, então... E eu acho que eles enfim. não se casaram muito por conta disso, né? Porque ela teve que mudar o nome dela, ela teve que, né, teve todo Esconder, ajudar até a esconder. esconder um pouco dela. Então, deve ter sido um dos motivos pra não se casar. Oficialmente, assim. Se a gente der uma olhadinha com um pouquinho mais de calma nessa canção, nessa do capítulo 11 mesmo, ela tem vários possíveis significados, né? Ela é muito difícil da gente... E é bom lembrar que ela tem duas versões. Sim, tem a do menino também, no Temor do Sábio. Exatamente. Lá no Temor do Sábio tem uma versão que é um pouquinho diferente. E eu tive bastante dificuldade com essa música, assim, pra tentar tirar uma interpretação dela. Eu conseguia encontrar vários pontinhos, sabe? Várias coisas que, quem sabe. Sim. Eu abri aqui, eu encontrei um Deixa eu artigo... ver se eu acho aqui também. Eu tava aberto aqui, o do menino. A outra versão? Aqui, ó, Boys Version. Tem Só um artigo que é muito bom, que é do site da editora Thor. T-O-R só, não é Thor do Deus Trovão. TOR.com, que se chama Rothfuss Reread Speculative Summary 5. Luckless likes her riddle reveling. Eles usaram a mesma frase que eu. Speculations on Lucklesses. E eles dão uma boa passada nessa teoria, apontam várias possibilidades. Eu vou tentar me lembrar de deixar esse link na descrição. Mas algumas das coisas que me chamaram a atenção aí é que quando ela fala do segredo debaixo do vestido, né? Que ela guarda embaixo do vestido, talvez aqui a gente possa estar falando de gravidez, caso a Lady Luckless seja Natalia. Talvez ela tenha ficado grávida do Orliden, do Kvof, e aí fugiu. Que ela até fala nesse capítulo, quando eles estão comentando da universidade, né? Que teve um cara aí que
que me apaixonou, tirou minha virtude. Ela comenta alguma coisa assim? Pode, É isso mesmo. pode ter sido, né? Pode ter relação aí. E depois ela fala de uma porta sem maçaneta e que contém enchentes. E bom, a gente sabe que existe a porta dos Leklas. Sim. Uhum. E eu acho que essa que eu... Ah, e outra coisa que me chamou a atenção também é que são 7 coisas, né? Assim como o Chandriano. É assim como o Chandriano. Sempre o 7, né? O 7 é cabalístico aí. A tese central desse artigo da Thor que eu mencionei é que essa canção tá apontando para 7 sinais do Chandriano. Eu não concordo muito com eles, acho que eles forçaram um pouquinho na interpretação ali, mas vale a pena dar uma lida depois, se alguém quiser. Tem... coisa que... Desculpa, pode falar. Não, sem problemas. Uma coisa que eu tava vendo aqui, a versão que a Jill mandou dos meninos, é que falam, ela é muito mais voltada pra porta do Laclas do que pra coisas sobre a Lady Laclas. E traz algumas coisas interessantes, que aqui ele fala um anel não usado, uma palavra forsworn, não seriam proibida, né, mas eu esqueci o termo mesmo. O tempo que deve ter certo, a vela sem luz, o filho que traz o sangue, Olha a aí. porta que segura a enchente e uma coisa mantida Amarrada, muito próxima. E aí lendo aqui algumas coisas são interessantes. Uma lâmpada sem luz pode muito bem ser uma lâmpada de simpatia, que a gente vê que é um negócio que é muito utilizado por ele em toda a vida saga aí, dele. né? E também uma outra coisa que eu pensei é aquela lâmpada que ele mesmo desenvolve para defletir flechas de bestas. Assim. Que quando ele volta, ele tem uma grana esperando por ele por conta da venda que ele faz delas. Então isso é uma coisa que eu tava pensando aqui. O tempo ser certo seria ele poder amadurecer e tudo mais, que entraria no principal que eu quero chegar, que é o filho que traz o sangue. Isso pra mim grita Kvoth. Sim. Sim. Ele grita Kvoth assim de todas Porque as formas. em inglês é son, né? Porque em português o filho, a gente pode até pensar, né, no outro gênero aí também. Mas em inglês é son, aí fica realmente, é um menino, é um filho mesmo que vem. E que nos reflete a outra, a girls version, né? A versão que o Kvoth canta, que lembra da coisa mantida debaixo do vestido, a gravidez e tal. Então, Isso é um negócio interessante. Então, tipo assim, ele vai ser o destinado a abrir as portas do Laclas. E aí algumas coisas que eu acho que eu vi uma vez que eu achei interessante, que é uma delas é um anel não usado. E a Lady Laclas, a Meluan, quando ela descobre que o Kvoth é um Hu, ela acaba entregando pra ele um anel de osso, se eu bem me lembro, não? sim, isso mesmo. E desprezo, né? Exatamente. E é o anel que aquele amigo dele, que ele salva o Maier, o servo do Maier, o Stapes, ele fala que é um anel que não é pra ser usado, que ele mostra que alguém tem um desgosto por você e tudo mais, que é algo a não ser usado. Então assim, são coisas muito interessantes que vão mostrando esses pequenos detalhes. Eu tive uma outra interpretação do anel, mas é muito boa. Essa aí. Melhor que a tua. Muito melhor, assim, o meu foi pra casamento, sabe? O meu foi, tipo, ela é casada, mas não usa um anel, entendeu? Tipo, não foi oficial, uma coisa assim. Interessante. Até por... Na verdade, o anel aparece nas duas versões, né? Sim. Ele... Na primeira versão, ele diz que uma das coisas que a Lady Laclas guarda debaixo do vestido dela é um anel que não é pra ser usado. E na outra diz que na entrada da porta dos Laclas tem um anel que nunca foi usado. Sim. Talvez não seja nem a mesma, né? Talvez, enfim, não
Não sei. Minha cabeça tá doendo já. Teorias, galera, teorias. Eric, alguma coisa aí dessa parte de... Eu tava aqui lendo uma versão do menino, que eu não lembrava dela, e pensando nesse artigo que você falou sobre ser os sinais do Chandriano. Talvez algumas coisas que possam caber, por exemplo, se ele estiver falando de cada verso for um dos Chandrianos, quando ele diz uma vela sem luz, pode ser, por exemplo, o Haliarts. Outra coisa que me veio à cabeça agora é que quando ele fala da porta que segura a enchente, que é a porta do arquivo, se eu não me engano, ele consegue entrar pelo subterrâneo, que é cheio de canos. Talvez possa ter alguma relação, e a porta do arquivo ser a porta do Interessante disso, eu não lembrava. Enchente pode nem ser enchente literalmente, Enchente, né? Pode ser de então, conhecimento, pode ser de... Sim. Olha que curioso isso aqui, ó. O mote aí da versão do Temor do Sábio são 7 coisas que ficam na entrada da porta, né? Daí que a gente comentou do anel, a gente falou da vela, do tempo, que é bem abstrato, mas uma delas é uma porta. Então tem uma porta que fica na entrada da porta. E isso combina com, por exemplo, aquele verso onde eles falam quando no capítulo anterior, não, na verdade no próximo, que o Ben está falando sobre o Chandriano, e aí ele fala que é uma parte que o Volt perde a conversa, que ele fala deles entrar na sombra, e depois quando você vai ver, quando eles matam o pai dele, que eles, entre aspas, entram no Haliarts e somem. Então ele é uma porta. Bem, mais alguma coisa sobre essa canção que vocês tenham? Eu acho que foi tudo, né? Acho que sim. Foi bastante, inclusive, isso. E mais alguma coisa de spoilers em geral do resto do capítulo? Eu já tô sofrendo de aceitação, só isso. Né? Mas a gente Toda ainda vez tem que pelo menos aparece- mais um episódio. Toda vez que aparece a família dele, eu já sofro, assim, eu já... E ainda mais esse que teve muito Chandriano, ele falando Chandriano e tudo, né? Então, a gente já sofre. Bem, agora que a gente fechou então esses 2 capítulos para hoje, eu queria só, antes de fazer o encerramento mais tradicional, agradecer um pouquinho também, porque, na verdade, quando a gente gravou o episódio 3, a gente ainda não tinha lançado o 2, né? E agora a gente já lançou. E a repercussão foi, de novo, muito legal. A gente tinha perguntado pra vocês o que vocês achavam da divisão parte com spoiler, parte sem spoiler. E, em geral, o pessoal gostou, nos encorajaram. Então a gente vai continuar assim. A gente também acha que tá funcionando bem legal, né? Eu acho que é bom, né? Que aí divide bem, assim, o público, né? Então, Sim. Acho que se a pessoa quiser, ela pode parar sem ter que se preocupar com sofrer muito spoiler. a gente tá tentando não falar nada, né? Então, a gente só dá dicas, como a gente deu agora. Tipo, presta atenção nas músicas. E também, assim, a gente teve várias dicas também para que a gente... para coisas a fazer durante o programa, coisas de edição, coisas de pautas possíveis. Então, a gente quer agradecer o retorno de vocês que nos ouviram até aqui. Se vocês quiserem continuar falando com a gente, o Eric vai passar as coordenadas online aí. O Facebook é Os Quatro Cantos, normal. O Twitter é @os4cantos, só que o 4 numeral. O SoundCloud é Os Quatro Cantos também. E agora tem o Instagram também, que é @podcast Os Quatro Cantos, com 4 numeral. E o e-mail é podcastosquatrocantos @gmail. Sem número, é só letra mesmo. Não Tudo tá aqui escrito por hoje. extenso, né? Pois é. A Rayane tá só fazendo as provas dela, mas ela já volta na nossa próxima edição, tá? Na próxima E ela nós volta. todos... Oi? Na próxima ela volta. Próximo episódio. E nós todos voltamos daqui 2 semanas com o nosso 5º episódio, no qual a gente vai discutir os capítulos 13 e 14.
Então é isso, até mais. Muito obrigado por terem nos escutado. Valeu, galera. Valeu, falou. Valeu, gente.